Tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje é um vídeo muito especial para nós São Paulinos de todo o Brasil e todo mundo. Eu estava ensandecido com o que aconteceu hoje, com uma vitória dessa, ainda mais em cima do Palmeiras, né, que é um time que vem empilhando taças nesses últimos anos e um treinador muito do soberbo, um português muito do soberbo, mas o São Paulo foi lá e num jogo muito difícil, muito complexo, conseguiu arrancar isso daí. Para começar, o primeiro ponto é o método que o jogo se estabeleceu nesse processo quando nós falamos do primeiro e do segundo tempo. O São Paulo é assim, o Palmeiras ele tem um grupo melhor, né? Eu acho que o elenco do Palmeiras não é um elenco melhor do que o do São Paulo, né? O elenco não. Mas o Palmeiras tem um time que é mais entrosado, né? Um time que joga junto há mais tempo, um time mais experimentado. Mas aos poucos, o São Paulo vai pegando uma casca parecida. Claro que não como a do Palmeiras ainda, mas ele vai pegando uma casca e que o São Paulo definitivamente é uma pedra no sapato do time do Palmeiras. Falando um pouco do jogo, eu acho que foi um jogo muito igual. Foi um jogo muito parelho. O São Paulo atacava, o Palmeiras atacava. O Palmeiras ele é um time muito objetivo, né? O Palmeiras é um time muito objetivo. Ele pega a bola e ele transiciona muito rápido, muito rápido. Mas o São Paulo conseguiu suportar isso. E o São Paulo já mostrou que tem essa capacidade de suportar pressões, né? São Paulo suporta pressões muito bem. Foi assim contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, que ganhou os 2 jogos. Foi assim contra o Corinthians, mais ou menos, que o Corinthians é um time meio reativo, meio complicado. Lá na Arena, 2 chutes, fez 2 gols. Inclusive com o erro do Caio Paulista, né, que quando saiu, eu, por exemplo, não senti, né, por ter cometido alguns erros no ano passado. E contra o Flamengo, né, meu, que é um timaço, é um time de galácticos o Flamengo. Suportou pressão, não no primeiro jogo, mas no segundo, e com o Rafael se consolidando cada vez mais. Mas muito interessante como esse time suporta. Com alguns erros, quando o Wellington sai, quando o Wellington é substituído, é um pouco complicado, porque o time fica escancarado, porque o Michel Araújo ataca muito bem e recompõe bem, mas uma recomposição de ponta, e como um lateral, ele marcar como um lateral, como um cara habilidoso como o Mike, eles complicou um pouco ali, tomou um chapéu ali, quase o Palmeiras faz um gol. Mas eu achei que foi um jogo ok. O São Paulo, com o Arboleda é outra coisa, né? O André Hernan disse que provavelmente vai renovar, mas tem que renovar absolutamente com o Arboleda. O Arboleda ele potencializa quem tá do lado dele, o Arboleda. É incrível. Ele potencializou o Diego Costa. Diego Costa foi um monstro hoje. Foi um monstro. Não errou nada. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Então, essa a defesa do São Paulo. Segura. Rafael, perfeito. Perfeito. Rafael, perfeito. Goleiraço, Rafael. Goleiraço. Ele vem de uma regularidade intrínseca. Ele joga muito bem. Ele é regular. Ele é um goleiro regular. Pega bolas difíceis. Tá. Rafinha, na média. Arboleda, Diego Costa, perfeito. E o Wellington, mais ou menos. O Wellington, ele oscila, às vezes ele toma jogo, porque o Palmeiras,
As poucas chances que o Palmeiras desenvolveu foi ali pelo lado do Wellington. Mesmo quando ele ainda estava no jogo. Foi ali do lado do Wellington. Né? Mesmo quando ele estava jogando ainda. Foi do lado do Wellington. Então essa parte. Pablo Maia e Alisson. E daí pra baixo, sensacional. Time sensacional. O Wellington... Mas foi bem. Na minha opinião, foi bem. Deu essa perspectiva, mas é ali, nós temos que entender também, existe um adversário. E o Palmeiras, o lado direito do ataque do Palmeiras, ele é muito poderoso, né? Ele é muito poderoso o lado direito. Que ele faz o Marcos Rocha quando defende de terceiro zagueiro e quando ataca de lateral direito. Então o Mike tá transicionando ali o tempo todo, dando profundidade pro Palmeiras. Então o melhor lugar a melhor área de ataque do time do Palmeiras. Então, ali nós temos que entender isso, mas o Wellington não comprometeu. Mas aquele quase gol ali que o Rafael fez a defesa, que ele expulsa a bola pro meio, né, que o Mike cai ali para bater, né, do lado ali. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo. Ele precisa de um lateral esquerdo para dar essa consistência pro time. E o Carpini, ele vem com o meio-campo de trás, né? Os volantes Alisson e Pablo Maia. Maravilhosos. Jogam muita bola esses dois. Ok. Aí ele vem com o Rato, titular absoluto, monstro. Luciano e Nicão. O Nicão, ele não jogou mal, tá? Não achei que o Nicão jogou mal. Não achei, porque o Nicão, ele é um cadenciador. Ele cadencia o jogo. Eu me impressionei quando eu vi aquilo. Quando eu vi o Nicão. Eu me impressionei, porque eu falei, opa, por que o Nicão tá com o Nicão? Ele tá entrando com o Nicão. Porque três canhotos no meio campo, eu falei, opa, calma. Mas ele entrou e o São Paulo triangulou algumas ações ali. Naquela área, um jogo meio preso, um jogo meio complicado ali. Mas qual é o ponto? E eu vou tentar explanar o meu ponto. Contra os times pequenos, não, né? Que ele foi bem. Contra o Mirassol, ele não jogou, foi o Galopo. Mas o Luciano, como meia de ligação, porque um meia, as bolas elas vão passar a maioria por ele, né? E ele precisa saber acelerar no momento certo e diminuir a velocidade no momento certo também. Então ele trabalha nesse looping. O Luciano, eu acho que ele prende muito a bola, o Luciano. E o Luciano, eu acho ele um bom jogador tecnicamente. Ele é um bom jogador tecnicamente. E briga, fala. Para nós, torcedores são paulinos, se ele não é ídolo, ele é muito bem quisto pela torcida são paulina. E por mim, que sou tricolor também. Mas o Luciano, ele segura muito a bola. Você vê transições rápidas, que você tá pegando a bola de forma rápida. Quando teve um lance que o Alisson ganha, a bola espirra, o Pablo Maia liga o Luciano rápido. Ele liga o Luciano rápido. Tem o Nicão e o Rato passando, o Luciano prende a bola, vai pro lado, vai pro outro pra distribuir. Ele é muito lento, né, nesse setor. Ele é muito lento. E fora que teve uma bola no segundo tempo que não era mais o Nicão. Quem tava na ponta esquerda era o Michel Araújo. Ainda como ponta, né? Que ele entrou no lugar do Nicão e ainda tinha o Wellington. O Luciano pegou uma bola no meio de campo, ele tava com o campo livre pra correr. O Luciano tava com o campo livre pra correr, o Rato passando de um lado, o Michel do outro, o Wellington chegando pra apoiar. Ele deu um toque no meio de 3 marcadores do Palmeiras. É óbvio que a bola não chegou no Wellington, que tava passando livre na esquerda.
Entendeu? Então eu questiono um pouco as tomadas de decisões do Luciano. E contra o Corinthians foi parecido. Porque contra o Corinthians ele chega, ele demora para bater. Hoje também ele teve outra chance para bater com a perna direita e fazer o gol. Ele tava com o gol livre. Com o gol livre no segundo tempo. Era só bater de qualquer jeito, num canto ou no outro, para gerar perigo. Às vezes aconteceria o gol. E ele tenta voltar para a perna esquerda. Então ele demora muito. Ele é um ótimo jogador, mas ele demora para tomar as decisões dele. E isso vem prejudicando o time. Porque são questões de fazer gol. São questões que podem facilitar a dinâmica do São Paulo no jogo. E ele, por uma questão de decisão, como que eu posso dizer? Ele falha, ele não toma decisão. Mas eu acho que talvez isso seja por ritmo de jogo, eu não sei. Eu sou um especialista de nada, mas isso me incomoda no decorrer do jogo. Essa lentidão, essa falta de ligação rápida, isso me deixa um pouco complicado. E você vê quando o Galopo entra para encerrar essa parte do meia, quando o Galopo entra, ele dá outra dinâmica pro jogo. E quando o Galopo entra, por exemplo, dá aquele erro do Wellington, eles roubam rápido, dão no Caleri e o Caleri cai na cara do gol. Né? Não fez ali por uma questão. Mas São Paulo tá cascudo, tá encaixado. O Carpini, ele não é o inventor da roda. Ele tá jogando com o time alinhado. E eu acho isso interessante. Eu não sei se ele vai longe nas competições. Torceremos, é evidente. Torceremos por isso. Mas se ele vai longe ou não, nós não conseguimos saber. Mas muito feliz pelo título, por esse título. Ainda mais em cima do Palmeiras. Eu acho o Abel um egocêntrico de última linha, né? Você fala com ele, os repórteres fazem perguntas comuns, ele quer de alguma forma alfinetar, mesmo ganhando. Ano passado, quando ele ganhou a Supercopa era a Copa do Mundo. Hoje ele diz que é um torneio de verão. Ele tenta diminuir muito, mas é um cara meio complexo que não me agrada, não me desce muito. Mas ganhar em cima desse cara e ver a cara de pardal dele quando ele estava olhando São Paulo ser campeão, isso é interessante. E me deixou feliz pelo São Paulo. E, na minha opinião, esse título não faltava. Né, mas pelo grau de importância que se agregou, eu acho que é o super campeão de tudo. São Paulo é o super campeão de tudo e isso potencializa o São Paulo pro ano. O que me agradou muito são as entrevistas, por exemplo, né, dos atletas. Você vê, por exemplo, o Rafinha dizendo que o grupo tem sede, o grupo quer mais, né? Porque você ganhar a Supercopa é um título, mas tem muitas coisas ainda a serem disputadas esse ano. E é legal o São Paulo criar essa casca. Mas se o Carpini o Lucas foi para a esquerda mesmo o ano todo, e o time jogar como estreou, por exemplo, com o meio-campo, com o Luciano no meio-campo, eu talvez o Lucas complemente um pouco esse processo de transição. Mas sem o Lucas e só com o Luciano ali, essa transição fica afetada, cara. Fica afetada. Eu acho que o Luciano é melhor só encostando no Caleri, não tendo que transicionar o jogo, porque é uma parte muito importante. Então eu não sei, mas nós vamos ver no próximo capítulo. Eu acho que o Galopo, ele provavelmente vai ser titular de São Paulo. Mas isso são para os próximos capítulos. São Paulo é São Paulo, independente de quem jogue. Muito feliz, comemorei muito, estava em êxtase, gritei muito. E feliz por mais uma conquista do Tricolor. Como eu disse no meu primeiro vídeo aqui, eu cresci apanhando de todo mundo e agora vendo essa reconstrução do São Paulo, vendo o São Paulo voltando a conquistar, e eu não acho que somos o soberano, não, eu acho que isso foi um erro na história de São Paulo, porque nós sabemos que, claro, o São Paulo, ele é o maior clube da história do futebol brasileiro, com certeza, é o maior clube do Brasil, com certeza,
incontestavelmente, né? O segundo, que é o Santos, tá longe e briga ali, eu acho que o Flamengo e o Santos brigam ali em segundo. E é o maior clube do Brasil, com certeza, mas esse negócio de soberano reinar, um reinado muito esticado no Brasil, isso nunca acontece. É um futebol muito competitivo. Então esse reinado, ele nunca acontece na plenitude. Mas eu acho que esse grupo tá é muito interessante você ver as interações, o ânimo, a força, tá se criando um grupo vencedor no São Paulo. E eu tenho uma perspectiva boa para o que eu vejo em perspectiva de torcedor. Eu acho que o São Paulo tem capacidade para produzir muito e para chegar muito longe nas competições. E talvez esse seja um ano muito feliz para nós. Mas o mais interessante é a reconstrução financeira, a reconstrução estrutural, a reconstrução de valoração do clube. Isso é o que me... Os títulos, feliz, tamo junto, tricolor ganhando. É o super campeão de tudo, mas essa reestruturação de São Paulo, a passos baixos, um de cada vez. Eu acho que foi campeão da Copa do Brasil muito pela força, pela vontade, pela camisa. Mas essa reestruturação de São Paulo me agrada. E existem expoentes positivos. O Michel Araújo, um bom jogador, na minha opinião, precisa ser comprado. O Eric, um bom jogador também. Ferreirinha, um bom jogador também. O Nicão voltando, um bom jogador também. E eu não sei o Rames Rodrigues, mas eu acho que talvez ele tenha uma vaga. Dá para ele brigar ali com o Galopo, o Luciano, por esse meio articulador. Eu acho que talvez ele dê mais transicionalidade pro time. E eu acho que ele pode disputar, mas eu não sei se ele vai ficar ou não. Mas já ficou muito longo. Tricolor, campeão de tudo, o maior clube da história do futebol brasileiro. É o São Paulo Futebol Clube. E temos a Libertadores, vamos ver como que ela vai se proceder e vamos torcer muito, porque existem coisas boas. O São Paulo vem se estruturando e o time é muito capacitado e bom e vem criando casca cada vez mais. São Paulo Futebol Clube, o maior clube da história do futebol brasileiro. Vamos, São Paulo!